A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, como foi o dia de vocês hoje? Tudo na santa paz do Senhor. Que Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Mateus, onde a palavra é assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém, meus irmãos? Queria que vocês meditassem nessa palavra, Mateus 4, para vocês verem o poder do jejum e da oração, né? Até o Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E ainda assim, sendo filho de Deus, foi tentado pelo diabo. E você acha que eu e você não vai ser tentado pelo diabo? Sim. Por isso que temos que orar, jejuar, se santificar, porque a gente não está livre, meus irmãos, das tentações do inimigo, das perturbações do inimigo, dos levantes do inimigo, das oportunidades que ele é ousado. E a gente tem que estar firmado nas coisas de Deus todos os dias, firmado na palavra, para que a gente não venha a ser tentado pelo diabo. E ainda assim, quando a gente for tentado, a gente se sair daquela situação. Vou falar uma coisa para vocês. Eu antigamente, meus irmãos, quando eu ia, uma direção para vocês. Antigamente, quando eu ia abrir um jejum em prol de uma situação, eu não tinha sabedoria e falava: hoje eu vou abrir um jejum. Meu irmão, era uma luta, era uma guerra, que até eu ia abrir esse jejum, era pela misericórdia de Deus. Depois, eu conhecendo mais a palavra, eu deixei de falar, de contar, quando eu ia jejuar. Quando você for abrir um jejum, fale em secreto, você e Deus. Coloque aquele propósito que você tem com Deus no seu coração e fica só para você, meu irmão. Chega diante de Deus e fala em pensamento que você vai abrir um jejum em prol de uma situação. Quando chegar na hora que você for abrir o jejum em prol daquilo que você está buscando com Deus, é que você vai abrir sua boca. Mas antes, não fale nada para ninguém, porque vem os levantes de todas as formas, as perturbações, para que você não faça esse propósito com Deus, para que você não jejuma. E ainda assim, quando você termina o jejum, que tem levante, é porque o inimigo não gostou, porque ele sabe que você vai ter vitória. Então, quando você também pedir algo a Deus, quando você quiser uma resposta de Deus, não fale para ninguém, não abra a boca, só fala com você e Deus em secreto. Quando você quiser uma resposta de Deus, ore ali em secreto e fala com Deus em pensamento, para que você venha ter certeza, quando a resposta vier para você, aí sim você vai ter certeza que é de Deus, porque o inimigo, ele não tem acesso aos nossos pensamentos. Só Deus conhece os nossos pensamentos, só Deus sabe o que pensamos. O inimigo, ele é ousado, ele sopra no nosso ouvido para nos contaminar, para colocar mentira, para nos confundir diante das coisas de Deus. Mas ter acesso àquilo que a gente pensa, ele não tem. Só Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quando você tiver algo, você querer uma resposta de Deus numa situação que você está buscando, não abra a sua boca. Peça essa resposta a Deus em pensamento, em secreto. Que aí quando Deus te falar, você não vai ter dúvida que é Deus que está te dando a resposta que você quer. Amém?
Eu aprendi muito em relação à busca com Deus, em ter resposta de Deus, fazendo desta forma, sem ter que abrir a boca para que o inimigo ouça e envie os dele para vir dar o recado. Porque muitas vezes a gente comenta alguma situação sobre as coisas de Deus que a gente vai fazer, e aí o inimigo envia o deles na frente para nos confundir. E muitas vezes a gente não tem o discernimento, a gente acha que é de Deus. Então fique atento à voz de Deus. Busque mais a presença do Senhor, para que você não venha ter dúvida quando Ele falar com você. Amém? Glória a Deus por isso. Eu sempre falo aqui de jejum e oração. Porque, meu irmão, se você for abrir a Bíblia, a maior parte que você lê tem oração no meio. Você vê que Daniel orava sem cessar. Daniel, no tempo certo, ele teve a resposta de Deus. O anjo veio e trouxe a resposta. O mundo espiritual se legaliza com palavras. Se você, meu irmão, declarar todo dia diante de Deus que sua casa é uma benção, que seu filho é uma benção, que sua família é uma benção, até aquele trabalho que você trabalha chateado, tem pessoas que te perseguem, tem inveja de você, declare que seu trabalho é uma benção. Porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, para ser ligado no céu, primeiro você tem que ligar na terra para subir. Então, legalize todo dia, declare em nome de Jesus que teu filho vai ser liberto, que tu vai ser curada, que a porta vai se abrir para você. Declare, meu irmão. Acorda o dia abençoando. Quando você amanhecer o dia, acorde abençoando a sua vida, abençoando o seu dia, abençoando a sua casa. Que o mundo espiritual se legaliza de palavras. A partir do momento que a gente abre a boca, no mundo espiritual já selou. A nossa boca serve tanto para abençoar como para amaldiçoar, porque as palavras têm poder. Eu, como uma serva de Deus, a minha boca só é aberta para abençoar. Eu posso ver a situação que for, jamais eu vou abrir minha boca para desejar algo ruim. Como uma serva de Deus, sabendo do poder da palavra, para desejar coisa ruim a alguém. Ainda assim que aquela pessoa é briguenta, ainda assim que aquela pessoa é falsa, ainda assim que aquela pessoa é invejosa, mas eu oro a Deus em cima daquela situação. E em relação à inveja, vocês sabem que a inveja está na Bíblia, que ela seca os ossos. A inveja na vida de um ser humano é pior do que uma macumba. Então vigie, meu irmão, em quem você está botando dentro da sua casa, a quem você está contando os seus problemas, a sua situação, a quem você está contando até uma vitória que você recebe, um milagre de Deus que você recebe, uma bênção que você recebe da parte de Deus. Tem gente que diz que torce por você, que quer ver o seu bem, mas é porque ainda não viu acontecer na sua vida. No dia que ele vê, meu irmão, ele mostra verdadeiramente quem é ele. Se ele se alegra ou não com aquela bênção que Deus te deu. Aí você vai ver se ele é verdadeiro ou não. Aí é que você vai ver onde entra a inveja. Então, meu irmão, tome muito cuidado, minha irmã, com quem você desabafa, com quem você conta as suas lutas, com quem você convida para ir para dentro da sua casa. Nem todo mundo tem a energia positiva como você. Nem todo mundo é positivo como você. Tem gente que só fala coisa ao contrário, mesmo servindo a Deus. Ah, será? Será que eu vou conseguir? Não aceite essas palavras, meu irmão, para a sua vida. Pessoas que duvidam,
pessoas que não crê de verdade, e você está falando ali, está sendo positivo, está declarando que você vai ter milagre, que você vai ter vitória, e a pessoa fala, ah, mas é tão difícil, será? Não, meu irmão. Que a partir do momento que você colocou a sua situação nas mãos de Deus, a partir do momento que você orou, jejuou, em prol daquilo que você quer diante do Senhor, você vai ter vitória. Aproveita, meu irmão, essa semana, nova semana se inicia. Glória a Deus por isso. Você venceu mais uma semana. Deus está te concedendo força, graça. Deus tem te dado vida todos os dias, saúde. Aproveita para fazer um propósito com Deus, você e Deus. Jejuma, tira um momento do seu tempo para jejuar, para se fortalecer. O jejum não é só para receber algo, não, bênçãos não. O jejum também serve para a gente se fortalecer daquilo que está difícil nas nossas vidas. A gente pode jejuar em prol de várias situações na nossa vida. Tudo é válido quando você faz com Deus na frente. Quando você bota Deus na frente da situação. Deus opera assim. Então vamos nos esforçarmos para fazer um jejum, para orarmos mais pela nossa casa. A partir do momento que a gente entrar em oração, a gente tem que confiar que o milagre vai acontecer nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Você que tem um casamento, você que é casada, você que tem um marido desviado, ou seu marido é servo, mas está errando, seja a mulher sábia, edifica a casa, ore por ele, converse com ele, coloca a situação nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar e faça também a sua parte. Muitas vezes a gente busca mudança nos outros e a gente não muda. Primeiro, para a gente querer uma mudança em alguém, a gente tem que ver onde a gente está errando. O que é que a gente primeiro precisa mudar. Eu falo isso como esposa, como dona de casa, como mãe, como filho. A gente tem que ser exemplo para o nosso marido, para os nossos filhos, para a nossa casa. A gente tem que ser exemplo como filha de Deus, como serva de Deus, no nosso trabalho, com as pessoas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que essa palavra venha falar ao seu coração nesta noite. Que você se inicie essa semana assim com muita expectativa diante das coisas de Deus, botando em prática, para que vocês venham receber o milagre de vocês. Amém? Eu oro todo dia. Eu oro sem cessar. Eu tenho rotina de oração, eu e minha família temos buscado o Senhor todos os dias, porque não podemos viver sem a presença de Deus. A gente tem que se fortalecer em oração. Temos que ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Temos que buscar no Senhor aquilo que é impossível para nós, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Um tempo desses aí, eu vou contar um testemunho para vocês. Uns tempos desses aí eu fui fazer uns exames e eu estava desconfiada que eu estava no período da menopausa, mas eu até então não sabia, porque eu sentia um calor muito forte, sentia sensações estranhas e orei a Deus. Antes, Deus já, nas minhas orações eu já falava para Deus: Senhor, se eu estiver com alguma enfermidade que eu não sei,
que o Senhor me cure, que o Senhor me fala. E falei para Deus, eu confio no Senhor, mas eu vou no médico porque o Senhor também deu sabedoria aos médicos. O conhecimento que vem dos médicos não é deles mesmos, é do Senhor. Porque se o Senhor não desse, eles não tinham capacidade para estudar tantas coisas. E fui. Chegou lá, a médica me disse que eu estava no período de pré-menopausa. E eu falei para ela, contei para ela do calor excessivo que eu sentia, das enxaquecas, a mudança no corpo. E ela falou que eu tinha que fazer uns exames para que eu tomasse alguns remédios, tipo hormônio. E eu disse a ela, eu não vou ficar dependente de remédio. Não quero usar remédio para fazer mal ao meu corpo. Eu não gosto, meus irmãos, de tomar remédio. Eu prefiro tomar chá. Então eu fui, vim para casa, fiz os exames. E declarei, na noite seguinte eu declarei diante de Deus que o Senhor não ia me deixar mais sentir esse excesso de calor que eu estava sentindo, aquelas reações no meu corpo, aquela mudança no meu corpo. Falei para Deus que Deus, naquele momento, Ele já estava me curando, que eu não ia precisar tomar remédio nenhum para que aquele calor viesse cessar. Declarei, meu irmão, diante de Deus, orei, apresentei minha vida a Deus, a minha saúde, e passou. Fui, peguei os resultados do exame, fui lá falar para ela e ela disse, você já está mesmo no período da pré-menopausa. Você vai querer tomar os remédios? Eu disse, não, porque eu não... E ela me perguntou, e como é que está o calor que você sentia? Eu disse, acabou. Ela, nossa, assim rápido, eu disse, porque Deus me curou. Nada é impossível para o meu Deus. Eu não vou precisar tomar remédio nenhum, porque eu declarei diante do meu Deus a minha saúde, o meu corpo, e falei para Deus que eu não ia ficar dependente de remédio, que aquele momento Ele ia me curar. E Deus me curou, meus irmãos. Nunca mais eu senti nada, nada, nada. Estou curada do calor excessivo da pré-menopausa. Quem é mulher sabe desse calor, que é insuportável. E Deus me curou. Eu não sinto mais nada, para a honra e glória do nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou contando aqui para vocês, para reforçar a fé de vocês, para aumentar a fé de vocês. Porque quando eu chego aqui para passar uma palavra para vocês, eu sempre fico repetindo oração e jejum. Porque é através das orações que a gente faz com Deus, dessa rotina de oração que a gente tem com Deus, que Deus opera nas nossas vidas. Porque Deus, Ele sabe de tudo, o que a gente tem, o que a gente não tem. Ele sabe, antes mesmo da gente abrir a boca, Ele sabe o que a gente vai falar. Mas se você chegar, não declarar diante de Deus a sua cura, o seu milagre, como é que isso vai acontecer? Como é que o nome de Deus vai ser glorificado? Como é que você vai ser uma serva tendo testemunho? Então você não vai ter testemunho para contar. Então declare na sua vida, minha irmã, declare na sua casa, declare na sua saúde, diante de Deus. Ore por aquilo que você está buscando no Senhor. Continue perseverando no milagre, minha irmã, que você está esperando em Deus. Continue perseverando na libertação da tua casa, do teu filho, da tua filha. Continue crendo no milagre que você está esperando, numa cura que você está esperando. Se você tem uma enfermidade, declare em nome de Jesus que você é curada. Que Deus, Ele vai te dar cura. Abra a boca, declare em nome de Jesus que sua saúde, seu corpo está na mão dEle. Que no seu corpo não tem espaço para enfermidade. Amém? E que esse testemunho seja para glorificar o nome de Deus. Quando sempre eu estou repetindo, ore mais, jejuma mais, persevere mais, porque tudo que eu tenho com o Senhor Jesus em oração, é através de oração, de declarar diante de Deus, de não aceitar nenhuma enfermidade no meu corpo, para que na minha casa, eu e minha família, qualquer situação que acontece com a gente, uma dor, não importa a dor, se a dor é pequena, se a dor é grande, ninguém gosta de sentir dor. A gente declara diante de Deus, a gente coloca as mãos, usa a autoridade que Deus nos deu,
porque Deus também te deu autoridade, a mim, minha irmã. Use a autoridade que Deus te deu, porque Deus nos deu autoridade e poder para repreender o mal, porque doença não é de Deus. Então, a partir do momento que você não aceitar, Deus ele vai te curar. Continue perseverando, continue orando no milagre, que você vai, Deus já preparou o teu milagre. Você crê? Deus já preparou a tua vitória. Você crê, minha irmã, meu irmão? O teu filho que está querendo tanto uma libertação, Deus só está esperando a sua atitude. Ele só está esperando você reagir para ele agir. Então, para Deus agir nas nossas vidas, a gente tem que reagir. E que seja feita a vontade dele. A vontade dele, meu irmão, é perfeita e agradável. Deus, ele só quer o melhor para nós. Então, como é que a gente não vai aceitar esse melhor de Deus? Vai ficar aceitando as coisas que não provêm do Senhor? Não, seja perseverante naquilo que você está buscando em Deus. Amém? E fique atento, fique atenta às tentações do inimigo contra a sua vida, as propostas fácil, aquilo que vem fácil. Fique atento àquilo que você está buscando diante de Deus, para que você não venha ser enganado pelo inimigo. Não fale o que você vai fazer. Fique atento para não ser tentado pelo diabo. Fuja da presença do mal. Fuja da presença do mal. Não se assentais à roda dos escarnecedores. Amém? Jesus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor Jesus dê uma nova semana, cheia da graça, cheia da presença, cheia do poder dele. Que ele venha te cobrir com a proteção dele. Que ele venha te livrar de todo o laço do diabo. Glória a Deus por isso. Amém. Jesus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor Jesus dê uma semana de vitória.